Olá, olá, bom dia. Vamos lá continuar com o nosso exemplo de autenticação usando o Spring Boot. E uma coisa que eu esqueci de falar no último vídeo foi a respeito de exibição de uma mensagem de erro, né, informando que o usuário informou login e senhas inválidos. Então, eu quero exibir aqui quando ele preencher usuário e senha que não sejam válidos, eu quero exibir uma mensagem para deixar claro o que aconteceu. Então, para isso, eu vou lá no controller, login controller, e aí vou identificar em que momento vai ser incluída a mensagem, né? E aí é exatamente quando eu identifico que não é o admin nem 1, 2, 3, 4, então ele vai cair no else. Aqui é o momento de enviar uma mensagem para a página. E aí, como eu estou trabalhando com redirect, então ele vai redirecionar como se fosse o efeito de um refresh, de um F5. Então, para isso eu vou precisar enviar os meus objetos para essa nova página através do parâmetro redirect attribute, que já está aqui. Então, eu vou adicionar nessa variável RA aqui a mensagem que eu quero que seja exibida lá no HTML. E aí, para isso, eu vou passar chamando o método addFlashAttribute, que aí ele vai ser passado via post, certo? Então, vou definir aqui mensagem, é o nome do meu atributo, e o valor dessa mensagem vai ser login senha inválidos, ponto e vírgula. Então, com isso aqui, caso o login não seja admin senha 123, ele vai enviar um atributo, né, uma variável mensagem com o conteúdo login barra senha inválidos. Então, eu preciso acessar essa variável lá no index para exibir esse valor, para exibir essa mensagem. Então, aqui eu vou criar uma div, thText, e eu vou dizer que o texto dessa div vai ser a mensagem. Porém, nem sempre isso deve ser feito, né? Somente quando tiver alguma mensagem. Então, vou colocar aqui que esse conteúdo, essa tag, ela deve ser exibida apenas quando mensagem for diferente de nula. Ok? Então, esse if ele condiciona a ocorrência dessa tag. E text, a gente coloca o conteúdo que vai ser exibido, que vai ser gerado nessa tag div. Com isso, a gente já consegue ver a mensagem aqui. Então, vamos dar um refresh. Se eu colocar qualquer coisa, ele vai aparecer aqui login senha inválidos. E aí já estamos felizes com isso, né? Vamos ao propósito desse vídeo principal, que é a gente vai, até agora o que a gente tem é um login fixo, né, um usuário e senha fixos, que é o admin 1234, e o que a gente vai querer é que isso seja, que venha do banco, que seja verificado através de uma consulta ao banco, se o usuário e a senha informados existem de fato. Então, para isso eu vou pegar minha classe usuário, a primeira coisa é torná-la uma entidade de banco. Então, vou botar aqui que ela seja uma entity, porque isso vai estar no banco agora. ID, generated value, com a estratégia identity. Nome, login e senha serão também para banco. Só vou botar um adendo aqui, já que a gente não falou, column, unique igual a true, para a gente garantir que só tenha um objeto, né, um registro lá de usuário com esse login. Tamanhos, vou definir também aqui, login no máximo 50 e senha 50 também, só que não é única, né, obviamente. Então, classe usuário já está pronta aqui para ser mantida pelo banco. Então, a nossa alteração lá no controller precisamos tirar esse if aqui, né? Precisamos agora de uma nova condição
O nome do usuário também não vai ser fixo, não vai ser sempre administrador, vou ter que tirar aqui. Então, nesse objeto usuário está chegando o login e a senha informados pelo usuário. E aí o que eu preciso fazer é checar se esse login e senha eles estão no banco, se existe algum usuário no banco com esse login e com essa senha. Então, para isso, eu vou criar um DAO de usuário, interface, usuário DAO, que implementa JPA Repository. Ok. Vamos já visualizar aqui. Então, aqui eu tenho usuário, aqui eu tenho integer, e a nossa classe, a nossa interface usuário DAO já está pronta. No entanto, as consultas, né, os finds que existem de usuário são apenas find all, trazendo tudo, ou find by ID, trazendo um único objeto usuário pelo ID. O que a gente quer é uma consulta mais específica. O que a gente quer vai ser que ele traga um usuário buscando pelo login e senha, onde eu vou informar aqui o login e a senha que eu estou querendo pesquisar. Então, esse find by login and senha, qual é a estrutura? Isso aqui precisa ser um atributo, o nome de um atributo da classe usuário, e and esse outro também um atributo da classe usuário. Temos exatamente isso, certo? Login está aqui, senha também, então esse método ele deve funcionar fazendo uma restrição, fazendo uma consulta, restringindo pelo login e senha ao mesmo tempo. Então, esse usuário DAO ele precisa ser usado, esse método do usuário DAO vai ser usado exatamente nessa condição do efetuar login. Para isso, vou definir aqui o meu usuário DAO como sendo um atributo desse controller, não esquecendo do autoride para fazer a injeção desse objeto, né? E aqui vamos fazer a pesquisa. Então, eu vou chamar aqui o meu usuário. Deixa eu dar um espaço aqui para ficar claro. O usuário vai ser, eu vou buscar do usuário DAO, find by login senha, onde o login vai ser quem? Vai ser o login preenchido no objeto usuário e a senha vai ser a senha preenchida. E aí eu passo esses dois atributos, esses dois valores para o find by login senha e caso haja algum usuário com o login e a senha, vai ser retornado para essa variável aqui. Então, o meu if vai ser se o usuário for diferente de nulo, ou seja, se ele encontrou algum usuário com esse login e senha. Se encontrou, segue o procedimento como já havia sido implementado. Eu vou guardar o objeto usuário na seção e vou redirecionar para home. Se não encontrou, ele vai para o else e vai exibir a mensagem login senha inválidos. Basicamente a alteração é essa. A gente fez a mudança da verificação fixa, né, em código lá com admin 1234 para agora ser uma verificação buscando no banco se existe um usuário e senha com aqueles dados, um usuário com login e senha daqueles dados. Então, para fazer esse teste, vamos precisar cadastrar no banco algum usuário. Então, eu vou aqui no banco, que é este aqui, que já está criado. O que eu tenho é fazer a alteração, a inclusão de um usuário. Deixa eu ver quais são os usuários que tem. Já tem uma tabela usuário aqui que eu tinha criado, que já havia sido criado, e um usuário FNJ 100.123, certo? Como está aqui visto. Então, se eu logar com este usuário, provavelmente deve funcionar. Mas vamos lá testar. Vou testar com admin 1234. Não existe mais, porque não é mais um usuário válido. Vou testar agora com FNJ123. E eis que ele entra, está aqui o nome Francisco, que é exatamente o nome que eu cadastrei aqui. Deixa eu cadastrar mais um usuário. Vou botar aqui user, é o meu login.
usuário padrão, senha 1, 2, 3, 4, 5. Vou mandar salvar isso aqui. Agora eu vou testar se esse user 1, 2, 3, 4, 5 ele está funcionando. User 1, 2, 3, 4, 5. Eis que entrou na home e aqui eu estou vendo o nome do usuário, usuário padrão. Então, exercício concluído e podemos agora partir para o próximo vídeo que vamos falar de usuário, de login com o usuário e senha, só que agora vindo do banco também, porém com a senha criptografada, que é o que todos devem fazer. É isso, então, até mais.